Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos a mais uma reflexão do livro de Marcos. Hoje a gente vai falar sobre a questão do tributo, que está no capítulo 12 e vai do verso 13 ao 17. Amém, meus irmãos? Então, assim, é uma reflexão bastante interessante, é uma reflexão que, assim, muitas vezes muitas pessoas ficam com essa dúvida, por não entender esse texto. É um texto meio que aleatório, né? Se encontra aqui no meio do livro de Marcos, meio que aleatório, né? Então, assim, a gente vai ver que tem um princípio para tudo isso aqui, tem uma lógica para tudo isso aqui, assim como todas as outras passagens que a gente vê na Bíblia. A gente, quando estuda um pouco, a gente vê que tem total fundamento. Então vamos lá. Antes da gente entrar no texto, né, que vai do 13 ao 17, eu queria fazer só uma rápida reflexão, aliás, um rápido resumo das últimas passagens do capítulo 11 até chegar ao texto que a gente vai estudar hoje. Então aqui a gente vê no final do capítulo 11, Jesus, após ele fazer a purificação do templo, né, ele entra no templo, ele encontra lá muitas pessoas de várias nações, né, principalmente os sacerdotes, né, os políticos, os estudiosos da palavra de Deus, trabalhando de forma errada, né, fazendo aquilo que não era agradável aos olhos do Senhor. Então eles estavam utilizando o templo para comercializar, um comércio que não agrada a Deus, que não agradava a Deus. Porque além de eles estarem fazendo um comércio lá dentro do templo, que a finalidade do templo não era para isso, eu já expliquei nos vídeos anteriores, eles estavam ainda tipo se aproveitando eu posso dizer assim, se aproveitando da ignorância das pessoas e principalmente das nações que iriam visitar, né, Israel, que era uma época de Páscoa, que era uma época que mais bombava dentro do templo. O templo de fato era a maior e a principal atração da época. Então, assim, Jesus, ele se depara com essa situação e ele repreende tudo e repreende todos, e ele expulsa muitos de lá de dentro. E essa atitude que Jesus toma, ele meio que afronta todos, né? Meio que afronta não, ele de fato afronta todos. Ele mexe com todo mundo, ele chacoalha todo mundo. O problema aqui é que as pessoas, ao invés de se arrependerem dos seus pecados, né, que de fato eles estavam profanando o templo de Deus, eles ficaram com raiva de Jesus, querendo ter razão naquilo que eles faziam, né, como prática do cotidiano, né, deles. E esse foi o maior problema desse povo. E é o maior problema do povo que faz esse tipo de situação ainda hoje. Então Jesus, ele entra no templo, ele purifica o templo, não só acaba com toda a feira, como ele também prega o evangelho. Ele passa o dia inteiro pregando o evangelho. E aí, como os principais sacerdotes, né, os religiosos, os escribas, anciãos da época, eles não gostaram daquela atitude de Jesus e eles se sentiram afrontados, né? A autoridade deles, né, ficou bastante para baixo, né, depois que Jesus tomou essa atitude. Então eles começaram a maquinar, né, para tentar pegar Jesus com alguma palavra errada, fora das escrituras, vamos dizer assim, para poder eles prenderem Jesus, para poder eles matarem Jesus ou apedrejar Jesus, enfim. Era mais ou menos esse o objetivo e a intenção desses religiosos da época. E aí a primeira tentativa deles, eu posso dizer assim, é quando ele chega para Jesus e ele o indaga, perguntando com que autoridade Jesus
falava aquelas coisas, pregava aquele evangelho. E aí Jesus, com a sua infinita sabedoria, ele faz uma contra-pergunta. Ele diz, tudo bem, eu vou lhe fazer uma pergunta. Se você responder, eu digo com qual autoridade eu falo essas coisas. Aí ele perguntou, o batismo de João, ele é dos céus ou dos homens? E aí o texto diz assim, e eles discorriam entre si, se dissermos do céu, dirá então, por que não acreditastes nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo. Então, assim, eles temiam o povo, porque se eles fossem contra o povo poderiam apedrejá-los ali também. Então, assim, se eles dissessem que era do céu, também ia dar na mesma situação. Então, eles, de qualquer forma, se eles desse qualquer resposta aqui, eles iam estar sendo favorável à contra-pergunta de Jesus. E aí, Jesus, quando eles respondem aqui para Jesus o seguinte, e responderam, então responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse, nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. É engraçado, né? Porque assim, eles tentam ser espertos, mas Jesus é sábio, né? E Jesus, ele desarma esses caras aqui com facilidade, com poucas palavras. Eles vêm com, como é que se diz? Com trigo, Jesus já está com um pão assadinho já. Então, assim, não tem comparação, né? E aqui eles ficam muito, muito enraivecidos, né? E essa foi a primeira tentativa deles para pegar Jesus. Jesus, né, com sua infinita paciência, amor, misericórdia, né? E ele não veio aqui julgar também, né? Ele veio aqui fazer juízo e também veio tentar resgatar até esses caras aqui que não queria ouvir, né? Não queria aceitar a verdade. E aí Jesus, depois desse episódio, Jesus conta uma parábola, né? A parábola dos lavradores maus, que eu também já falei no vídeo anterior. E Jesus conta, né, sobre um certo proprietário, né, que tinha uma vinha e pegou essa vinha, passou para alguns lavradores e num certo tempo ele mandou um servo pegar parte dele, né, da colheita. Esse servo foi espancado, depois ele mandou outros e outros e outros, e todos eles foram espancados, e por fim mandou seu filho, e o seu filho foi morto e expulso, né, da vinha, né, foi jogado fora. E Jesus, ele faz menção a Salmos 118, 22 e 23, que diz assim, ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então, assim, eles entenderam lá no final, né, do capítulo 11, que toda aquela parábola que Jesus contou era sobre eles. Jesus estava proferindo a parábola contra eles. Porque Jesus, ele fala aqui no verso 9 do capítulo 11, diz assim, que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Então, assim, eles ficaram ainda mais enraivecidos. Porém, não conseguiram pegar Jesus. Então, assim, no verso... Aliás, no verso 13, isso mesmo, já no verso 13 agora, do capítulo 12, Jesus, ele mais uma vez, ele é abordado, né, agora por outro grupo, né, de pessoas, religiosos também, e não religiosos, né, aqui tem uma mistura de políticos e religiosos, que são os herodianos e os fariseus. Meu amigo, esse aqui é um pacto totalmente imperfeito. Herodianos e fariseus. E eu vou explicar daqui a pouco por quê. Então, aqui logo na primeira tentativa aqui, foram os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, que tentaram pegar Jesus, né? E depois eles mandaram
os fariseus e os herodianos, né? Não sei se eles mandaram, mas alguém mandou, porque aqui o texto ele inicia assim: e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos. Alguém enviou, não sei quem. E aí eu vou ler agora o texto, né, do 13 ao 17, e a gente vai esmiuçar um pouco a palavra. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: veja o que esses hipócritas falaram aqui. Chegando, disseram-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. Aí eles fazem uma pergunta. Primeiro eles bajulam, né? E Jesus ele não gosta de bajulação. Jesus ele gosta da verdade. Jesus é a verdade. E eles fazem uma pergunta: é lícito pagar tributo a César ou não? Olha que pergunta. Devemos ou não devemos pagar? Eles fazem duas perguntas no mesmo sentido. Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, veja que o texto já fala, né? Respondeu: por que me experimentais? Aí Jesus diz, é interessante, Jesus pergunta: por que me experimentais? Por que vocês estão me testando, né? Com outras palavras. Mas Jesus não deixa de responder. Jesus vai adiante. Ele disse: se eles querem dar uma de sabidinho para o meu lado, então vamos lá, vamos ver até onde eles conseguem chegar. E Jesus diz: trazei-me um denário para que eu o veja. Um denário, para quem não sabe, era referente a um dia de serviço. Era uma moeda referente a um dia de serviço. Quem trabalhasse um dia era pago com um denário, porque era um valor necessário para você sustentar a família por um dia. É basicamente isso. E Jesus diz: trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Chega a encher a boca para dizer isso aí. Jesus diz no 17: disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Enfim, eu queria falar aqui, começar falando sobre a dificuldade que Jesus encontrou para evangelizar dentro do templo do Senhor. Veja só, o templo foi construído para adoração, para fazer sacrifícios, para meditação, tudo isso em adoração ao Senhor, tudo isso para o Senhor, o nosso Deus. Jesus, Filho de Deus, estava pregando dentro do templo e foi tratado dessa forma, né? Como se fosse um estranho, como se fosse alguém desconhecido, alguém que não conhecia Deus, alguém que era totalmente estranho aqui para eles. Só que não, né? Só que não. E assim, eu faço uma rápida comparação com todo o ministério de Jesus, que se iniciou e se desenvolveu na região da Galileia, né, onde as pessoas ali eram pessoas que moravam mais distante de Jerusalém, mais distante do templo. E no contexto da época, quanto mais distante do templo de Salomão você morasse, você era mais distante de Deus. Quanto mais próximo do templo, você era mais próximo de Deus. Era essa a mentalidade que eles tinham. Eles eram muito hipócritas com relação a isso. Eles faziam acepção de pessoas, isso espontaneamente, isso naturalmente e culturalmente. Eles faziam acepção de pessoas. A gente vê aí muitas passagens aqui
que ela dá base, né, para esse contexto que eu estou falando. E Jesus, assim, ele teve alguns probleminhas, né, com alguns incrédulos, né, com algumas pessoas incrédulas durante todo o seu ministério da Galileia, mas ele nunca teve uma dificuldade tão grande como ele está tendo aqui. Isso, eu posso dizer aqui que são, isso tudo que aconteceu aqui tem uma duração aqui de 2, no máximo de 3 dias aqui, de 2 a 3 dias. Então, 3 dias de muito sacrifício para pregar a palavra de Deus, por causa dos religiosos, por causa dos homens que mais entendiam da lei. Isso é interessante a gente entender isso, porque quanto mais você tenta estudar e tenta, como é que eu posso dizer, se aproveitar daquelas informações que o texto bíblico te dá, que a lei de Deus te dá, você mais distante fica de Deus, quando você se aproveita disso. A gente tem que estudar a palavra de Deus para adorar a Deus, né? Para exaltar a Deus, para glorificar o nome de Deus, e não para tomar proveito dessa situação, né? Proveito das outras pessoas que entendem pouco da Bíblia. E aqui a dificuldade que Jesus encontrou foi por causa desses homens, porque se não existisse esse povo aqui hipócrita, esses líderes religiosos hipócritas, Jesus não teria tanta dificuldade, porque o povo já tinha aceitado a pregação de Jesus. O problema agora é que estava havendo uma divisão. A divisão entre a palavra, a verdade, e a divisão entre a verdade e a hipocrisia. Era uma divisão entre a hipocrisia e a verdade. A verdade era Deus e é Jesus, e a hipocrisia era esses religiosos da época. E o povo agora ficou meio, como é que eu digo, eles ficaram meio divididos, né, com pensamentos divididos. E isso é natural acontecer, né, porque a referência que todo povo, toda nação e outras nações que visitavam Israel, a referência era o templo. A referência que eles tinham de Deus era o templo. A adoração a Deus era no templo. Então, chegou agora um homem, né, que quebrou um monte de coisa, expulsou um monte de coisa, começou a falar umas coisas lá que ninguém entendia. Então ficaram meio na dúvida agora. E agora? A gente vai para qual lado aí? Foi basicamente isso que aconteceu. E agora eles tentam mais uma vez pegar Jesus, né, com alguma palavra que pudesse prejudicar, né, que pudesse o prejudicar. E é interessante que eles entram num contexto aqui do tributo, né, porque nessa época aqui, César era o imperador de Roma e o imperador também de outras nações, né, e dentre elas estava Israel. Israel estava sendo subjugada, né, por conta dos pecados, né? A gente, quando vai lendo o Antigo Testamento, a gente vê que Israel pecou inúmeras vezes. Eu não sei nem quantas vezes Israel pecou, adorando falsos deuses. E aí Deus, o nosso Deus, né, o Deus Criador, ele mandou juízo e mandou justiça contra Israel, contra o povo de Israel. Primeiro ele levantava um profeta e mandava a profecia, e depois vinha a penalidade. E aqui o povo de Israel estava passando por um momento de penalidade. Porém, eles estavam em paz. Em paz porque eles estavam sendo subjugados por um imperador pagão, posso dizer assim. Porém, eles estavam, ainda tinham o privilégio, né, que outras nações não tinham, de poder adorar o seu Deus, né, o nosso Deus. Outras nações, a primeira coisa que era cortado era a adoração ao Deus daquela nação. Mas aqui não. Aqui, por influência de alguns políticos da época, né, estudiosos da época, conseguiram fazer um acordo aqui com o imperador para que eles pudessem adorar ao nosso Deus, ao Deus Criador.
E pronto, e eles estavam aqui tranquilos, ninguém mexia com eles, eles podiam adorar no templo a hora que eles quisessem, enfim. Só que tinha um dia no ano que eles tinham que dar o tributo. É lógico, né? Porque o imperador, ele tinha as suas tropas à disposição de Israel, ele fazia estradas, ele consertava estradas, ele organizava a parte civil da cidade, né? Da nação. Então, assim, ele colocava ordem na casa, né? E é lógico que tinha que ter tributo para poder ele pagar tudo, né? Pagar os custos disso tudo. Era questão de lógica. Por isso que Jesus, ele não diz não. Aqui, com a resposta de Jesus, Jesus está dizendo, dai a César o que é de César. Então, assim, se vocês têm a obrigação de pagar o seu tributo, então pague o seu tributo. Agora, um detalhe importante aqui, que assim, esse texto ele nos traz, né, como um exemplo, como um norte, como um parâmetro aqui, que o povo de Israel estava totalmente corrompido, é a questão da adoração a César. Porque César aqui, ele não só se considerava um imperador, ele se considerava um Deus e também se considerava um sumo sacerdote. Então o cara era o bam bam bam. O cara era o bam bam bam. Então, além de você pagar, você ainda tinha que adorar esse cara. Aí foi justamente isso que Jesus falou, quando ele disse o seguinte: dai a César o que é de César, dê o seu tributo, pague o seu tributo, você é obrigado a pagar o seu tributo. E quando ele diz e a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César, que é o tributo, né? Até porque na moeda de César, né, tinha justamente a marca dele, o nome dele. E ele diz, e a Deus o que é de Deus? O que é de Deus? O que Jesus estava dizendo aqui? O que é que eles tinham que dar a Deus? A César a gente já sabe que era o tributo. E a Deus era o quê? Jesus está dizendo aqui que eles tinham que dar a adoração, a reverência era para Deus, é de Deus. E eles estavam fazendo tudo isso para César. Veja o que tinha escrito na moeda de César. Na frente tinha dizendo assim: Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. E no verso tinha dizendo assim: sumo sacerdote. Veja só. Então, assim, o cara se considerava um Deus e um sumo sacerdote. Ele se considerava tudo. Só que não, né? Quem se considera desse jeito, mais fundo, né, tá cavando aí o seu precipício, né? E aí, foi justamente isso que Jesus falou. Foi basicamente isso que Jesus falou. E muito se admiraram dele, né? A gente vê aí várias armadilhas aqui sendo montada para pegar Jesus, né? Do 15 ao 17, né? Quando Jesus disse assim, mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu, por que me experimentais? Aí Jesus disse, trazei-me um denário. Aí Jesus vai com a lição, né? E assim, a lição que eu quero trazer para vocês, para mim, né? Para todos que querem aprender um pouco a palavra de Deus, é que a gente nunca deve colocar alguém ou alguma coisa acima de Deus. O nosso Deus, ele é o Deus Criador, é o único Deus. O Deus soberano, o Deus todo-poderoso. É o Deus que ele é onipotente, é onisciente, é onipresente. O Deus que pode tudo e todas as coisas. Não há outro Deus igual ao nosso. Não dê essa glória que é de Deus a outra pessoa, ou a outra coisa, ou alguma coisa. Não dê. Porque isso aí é algo que você, tipo, se você fizer isso, você vai estar
no caminho, né, totalmente oposto de Deus, e as consequências, você é só olhar lá o livro de Apocalipse que você vai ver quais são as consequências. Amém, meus irmãos? Então, espero que esse texto, né, essa explicação que foi dada aqui, tenha edificado a sua vida, a sua família, a sua casa. E vamos juntos, né, continuar estudando a palavra de Deus, né, crescendo juntos e deixando que Deus conduza o nosso dia, conduza a nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, para que a gente possa fazer aquilo que é reto diante dos olhos dele. Amém, meus irmãos? Então, fique com Deus. Até o próximo vídeo, até a próxima reflexão do livro de Marcos. E eu desejo para vocês que a paz do Senhor Jesus reine no coração de cada um de vocês.